Olá pessoal, aqui é o professor Renan Mesquita. Vamos para mais um encontro aqui para discutir um pouco de sociologia. Lembrando que estamos ainda dentro da unidade de socialização, vamos falar de isolamento, convívio social. Na outra aula nós falamos de isolamento social, convívio e mudança social, comunicação de massa e aldeia global. Nesse nós vamos falar dos conceitos de interação e interatividade, comunicação virtual, liberdade de expressão. Esses aqui são mais termos ligados à vida virtual e ao convívio humano nessa realidade, né? Uma fichazinha bem simples aqui, bora discutir rapidinho aqui, né? Então, da interação à interatividade. Então, o que é interação social? Talvez alguns confundam interação social com convívio social. Qual é a diferença? Convívio social é quando em um grupo as regras estão claras. Então, assim, as pessoas que fazem parte daquele grupo sabem das regras internas necessárias ali. Então, convívio acontece porque as regras de um grupo estão claras e ninguém faz nada inconveniente. As pessoas estão seguindo as regras daquele grupo. O que é interação social? A interação social é quando uma pessoa comete um ato que modifica o comportamento de outra pessoa. Essa é a definição em sociologia. Quando alguém faz algo que muda o comportamento de outro, dentro do nível social, o nome disso é interação social. É algo que acontece de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, eu estou descendo a escada do meu prédio e eu cruzo com outra pessoa. Eu digo bom dia e esta pessoa também diz bom dia. Isso foi uma modificação de comportamento. Eu modifiquei o meu comportamento porque eu vi outra pessoa e a outra pessoa modificou o comportamento dela por causa do meu comportamento. Bem simples. Então é isso, interação social. É quando a interação social é a alteração do comportamento. É literalmente essa a definição que talvez caia ali na prova, né, de interação social. Interação social é quando existe uma mudança de comportamento a nível social. Ou seja, um agente social. O que é um agente social? É qualquer pessoa que tome atitudes sociais. Dizer bom dia, xingar outra pessoa, perguntar para que lado é o hospital, perguntar se a pessoa precisa de ajuda, ceder o lugar para uma velhinha sentar no ônibus, são atitudes de nível social. Você só toma essa atitude porque existe outra pessoa ali, você nunca tomaria essa atitude sozinha. Então são atitudes sociais. O que é um agente social? São pessoas que tomam atitudes a nível social. Tem um comportamento com sentido e por isso o outro indivíduo corresponde ao estímulo. Quando um indivíduo corresponde ao estímulo de outro, quando um agente social muda o comportamento por causa de um estímulo causado por outro agente social, existe a interação social. Muito simples, ok? Estabelecendo o contato social. O que é o contato social? É quando duas pessoas interagem a nível social. Muito óbvio, né? O simples contato físico não é o suficiente para que haja contato social, porque muitas pessoas confundem por causa dessa palavra, contato, né? Mas o simples fato de eu ter tocado outra pessoa, isso não é o suficiente para que haja contato social. Uma pessoa sentada ao lado de outra não constitui interação social. Não é porque eu fiquei mais calado, porque tem uma pessoa sentada do meu lado, que isso é contato social. Por quê? Porque para que haja o que a gente chama de interação social, é necessário que aconteça a reciprocidade. Se só eu, enquanto agente social, estou fazendo algo e isso não modifica em nada o comportamento da outra pessoa, eu sou agente social porque a minha atitude mudou diante da outra. Mas não houve interação social porque isso não estimulou o suficiente a outra pessoa. Eu preciso fazer algo porque eu vi outra pessoa e a pessoa faz algo em resposta à minha atitude. Interação social. Outra coisa que pode confundir muitos alunos, existe uma diferença entre interação social e interatividade social.
Interação, interatividade. A interação é quando um agente modifica o comportamento por causa de uma atitude social de outro agente. O que é interatividade? A interatividade é um tipo de interação, mas que vai acontecer por causa da presença do mundo virtual ou por causa da presença do que podemos chamar de máquinas inteligentes. Como assim? O que é uma interação social? É sempre que existe uma atitude de uma pessoa para um grupo ou de um grupo para uma pessoa. O que é interatividade? É quando uma pessoa interage com uma máquina inteligente ou quando uma pessoa interage com outra pessoa, mas intermediado pela máquina. Por exemplo, pode ser que eu converse com uma máquina, ou até através de jogar um videogame, ou através de um vídeo, de um tutorial, e a máquina me responde como se fosse um outro ser humano. Isso não é uma interação social, mas é uma interatividade, é um termo que criaram. Ou quando eu estou conversando com meu amigo através do WhatsApp, e isso também não é uma interação, é uma interatividade social. Tranquilo? Interação e interatividade social. Vamos falar aqui um pouco sobre o mundo virtual, né? A sociologia passou a estudar o mundo virtual porque, apesar de a internet ter como função juntar as pessoas, para que as pessoas criam as redes sociais? Para que as pessoas criam instrumentos de comunicação como o Skype e o WhatsApp? Não é para juntar as pessoas, só que a partir da criação dessas ferramentas de comunicação, a gente começou a ver que isso começaram a surgir mecanismos de desunião das pessoas. Então, muitas vezes, a internet e os seus mecanismos de comunicação funcionam como agentes de desunião, de discórdia, de criação de barreiras entre as pessoas. Quais são os elementos que estão envolvidos nisso? Então, a gente pode falar de alguns termos que surgiram nos últimos anos a partir de mecanismos de desunião da internet. A gente pode falar de gangue virtual. O que é gangue virtual? Algumas pessoas criam antagonismos dentro da internet e aí elas se juntam em grupos para atacar outros, atacar políticos, atacar celebridades. Existe o que as pessoas chamam de cancelamento virtual, tem um outro termo também, é o cancelamento e não vou lembrar agora, alguém é cancelado ou a pessoa sofre uma enxurrada de ataques, de spam, porque ela falou algo que ela não deveria ou que alguém criticou. Então, a gangue virtual são pessoas que podem ser robôs ou podem ser realmente pessoas com perfis verdadeiros que se juntam para atacar uma outra pessoa que foi cancelada ou que está sofrendo algum ataque. O que são os perfis fakes? Os perfis fakes são pessoas que escondem a própria identidade. Elas podem criar perfis propositalmente fake. Ela coloca uma foto de um palhaço, de um cachorro e várias coisas sem sentido e todo mundo vê que aquele perfil ali não é real. Ou ela pode criar um perfil com todas as características de realidade para que exista mais confiabilidade no que ela quer falar ou passar ali para enganar as pessoas. São fake news. Fake news é só uma mentira que é contada? Não. A fake news é uma mentira que é contada e espalhada na internet com a intenção de parecer verdade. Então eu crio uma notícia ou eu falo algo que é mentira, eu sei que é mentira e eu enfeito aquela notícia ou aquela informação de maneira que as pessoas engulam como uma coisa verdadeira, né? Então isso é uma fake news. A fake news não é simplesmente uma mentira, é uma mentira transvestida de verdade. É só uma roupa de verdadeiro, mas ela é falsa. Normalmente ela tem a função ou de desinformar as pessoas, de enganar, ou ela tem a função de difamar e destruir a dignidade de alguma pessoa. As fake news normalmente giram em torno disso. O que são os bots ou robôs?
Alguns também chamam de robôs de hashtag. O que são os bots? Uma pessoa, ela cria vários perfis, muitos perfis. Uma pessoa ela pode gerenciar dezenas ou até centenas ou milhares de perfis. Esses perfis, eles agem sozinhos a partir de um programa. Então, existem alguns gerenciadores de perfis ou robôs e eles tomam uma atitude e aí aquelas centenas de robôs vão tomar a mesma atitude. Por que alguém faz isso? Normalmente são pessoas envolvidas com fake news. O que eles fazem? Existe algo na internet que é a programação. Então, redes sociais, elas giram em torno de algoritmos. O que é o algoritmo? O algoritmo é uma forma de programação que faz com que temas que estão sendo muito abordados, eles têm preferência de aparecer ou na sua linha de tempo ou nas suas pesquisas. Então, o que as pessoas fazem para que as pessoas... Então, assim, se todo mundo está falando de um ator que morreu, então, se você jogar na internet alguma palavra, mesmo que não esteja ligada diretamente a essa pessoa, quando você joga uma palavra que tenha alguma relação com isso, então os mecanismos de busca e da linha de tempo vão fazer aquilo aparecer na sua linha de tempo. Só que algumas pessoas criaram uma maneira de mudar isso artificialmente. Como é que eles fazem isso? Eles criam robôs e eles fazem os robôs ficarem comentando, é como se fossem várias pessoas comentando o mesmo assunto. Então, digamos que eu quero ofender um político tal. Aí eu vou lá e eu faço os meus robôs chamarem o João da Cadeira, que é um vereador que eu não gosto. Vários robôs, eles sobem uma hashtag, João da Cadeira corrupto, ou João da Cadeira é pedófilo, e aí vários robôs comentam isso de maneira automática, freneticamente na internet. E aí isso vai começar a aparecer na linha de tempo das pessoas, porque o algoritmo da internet vai entender que as pessoas estão comentando isso. Só que as pessoas não estão comentando. São vários robôs jogando a informação. Então, isso é um bot ou um robô de hashtag. É quando um robô ou uma programação faz centenas ou milhares de robôs ficarem repetindo um tema qualquer para que os algoritmos da internet façam com que ele apareça na sua linha de tempo ou nas suas pesquisas. É assim que várias pessoas caem em fake news. Elas acham que está todo mundo comentando. Ou são fake news que alguém pagou e aí a coisa aparece na sua linha de tempo. Ou vários amigos seus comentaram. Então, e aí é assim que as pessoas vão acreditando nas mentiras da internet. São os haters. São pessoas que podem ter perfil verdadeiro ou não, e eles normalmente respondem sempre de maneira agressiva. E eles geram brigas na internet e eles fazem a internet parecer um ambiente tóxico. Um outro termo também que está ligado aos haters são os trolls, que são pessoas que nunca levam a sério as discussões da internet e eles sempre fazem brincadeiras, ironias ou também atos de ódio e de bagunça, né? Eles bagunçam o mundo virtual. Tema de vestibular importantíssimo, que começou em 2009, mas foi muito comentado agora em 2020. O Marco Civil da Internet. Vou falar bem brevemente aqui, mas vale a pena uma pesquisa mais aprofundada para quem tem intenção de talvez acertar num tema de redação para vestibular, né? Oficialmente é chamado de Lei 12.965, né? De 2014. Foi uma discussão que começou em 2009 aqui no Brasil. É um conjunto de lei ou é a lei que regula o uso da internet no Brasil por meio da
previsão de princípios, garantias, direitos, deveres para quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes para a atuação do Estado. Então, assim, sempre que a Polícia Federal, ou sempre que alguém quer processar alguém, o Marco Civil da Internet tem lá diretrizes determinando o que é conveniente ou não que seja dito na internet. Até hoje está sendo discutido porque os políticos estão tentando criar um conjunto de leis que regulamente a liberdade de expressão e esse negócio dos robôs e das fake news na internet. Liberdade de expressão versus calúnia versus difamação versus injúria. Existe liberdade de expressão? Sim. Liberdade de expressão é eu dizer o que eu quiser do jeito que eu quiser? Não. Porque pode ser que o que você diga invada a liberdade da dignidade do outro. Então você pode dizer, o que é a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é você poder defender as suas ideias, as suas convicções, as suas crenças, sem ser reprimido por isso. Qual a diferença entre liberdade de expressão e calúnia, difamação e injúria? Nós vamos ver aqui rapidinho. O que é quando eu calunio alguém? Caluniar alguém não é xingar alguém. Caluniar alguém é acusar alguém publicamente de um crime. Então, digamos que tem um político que está sendo julgado ou tem um processo aberto contra ele por corrupção. Eu posso chamar esse cara de corrupto? Não posso, porque ele ainda está sendo julgado. Eu posso dizer assim, o João da Cadeira, ele é um político que é investigado por corrupção. Isso eu posso dizer, eu não acusei ele de corrupto. Eu disse que a justiça está olhando as coisas dele porque tem coisa estranha lá. Mas eu não, se eu xingar ele de ladrão ou de corrupto, ele pode me processar, porque eu julguei ele antes da justiça. E isso não pode ser feito. Se eu chamar alguém de pedófilo, se eu chamar alguém de satanista, sei lá, se eu chamar alguém não sei, se eu acusar alguém de um crime e que esse crime não foi ainda julgado na justiça, não foi dada a sentença, então eu caluniei a pessoa. Porque todos os crimes, quando a alguém é imputado um crime, a dignidade dessa pessoa sofre penalidade dentro da sociedade. Então, eu não tenho o direito de direcionar a alguém a realização de um crime que a justiça não julgou ainda. Se eu acuso alguém de um crime, o nome disso é calúnia. Alguém foi caluniado publicamente. O que é difamação? A difamação e a injúria, sim, são ofensas, não é relacionada a crime. É eu chamar alguém de estúpido, por exemplo. Fulaninho é um estúpido. Qual a diferença da difamação para a injúria? A difamação é quando eu não digo na cara da pessoa, eu digo publicamente. Eu vou lá e faço uma postagem no Instagram chamando o político João da Cadeira de estúpido. O João da Cadeira é um estúpido, ele não sabe pensar, é uma verdadeira anta. Não existe ninguém mais burro do que ele. Se eu digo isso assim, publicamente, eu difamei a honra do vereador João da Cadeira. Agora, injúria é quando eu estou conversando com o João da Cadeira e eu digo, você é uma anta, você é um estúpido. Aí é quando eu ofendo a dignidade da pessoa. E aí ele pode dizer, olha, eu estava ali, o João da Cadeira, ele pode me processar, ele pode dizer, olha, eu estava ali na padaria, na fila, e aí o Renan botou o dedo na minha cara e me chamou de anta e de estúpido, e eu passei vergonha, porque ele me ofendeu. A difamação é quando a pessoa é difamada publicamente. Eu não disse isso na cara dele. Eu fiz uma postagem na internet, ou eu fiz uma palestra na rua e eu disse que o vereador João da Cadeira era o maior mentecapto que já existiu na história da humanidade. Se eu digo essas coisas de maneira assim pública, né? Então a pessoa ela pode entrar na justiça e ela pode me processar por difamação. Tranquilo, pessoal? Calúnia é quando eu acuso alguém de um crime que ele não foi acusado ainda pela justiça. Se o cara foi condenado de um crime, eu posso dizer isso publicamente, abertamente. Ok? Não é calúnia. Agora, se o cara não foi julgado ainda e condenado e eu acuso ele de um crime, de ladrão, de pedófilo, de assassino, se eu acuso ele de um crime, então eu
de um crime que ele não foi julgado e condenado, então eu cometi o crime de calúnia. Se eu disse publicamente para as pessoas algum tipo de ofensa, ou eu acusei ele de um crime, ou eu xinguei ele para um público, eu incorri no crime de difamação. Agora, se eu estou conversando com alguém e eu digo na cara desse alguém ofensas que ataquem contra a dignidade dessa pessoa, eu incorri no crime de injúria. Então eu posso dizer o que eu quiser, menos caluniar, difamar, injuriar e mentir, que é a divulgação de fake news, né? Qualquer outra coisa que eu disser, a lei garante que eu não seja reprimido por causa disso. Tranquilo, pessoal? Só temas simples aí, coisas sem muita complicação. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês, bem claro para vocês, e a gente se vê na próxima. Um beijão.